Bom dia a todos. Vamos dar sequência então aos nossos estudos, né? E a aula de hoje vai ser sobre os anexos embrionários, tá certo? Sobre então os anexos, a gente vai ver, né? Primeira coisa é o conceito, tá? É que são estruturas que são derivadas dos folhetos germinativos, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme, e que essas estruturas elas não fazem parte do corpo do embrião, tá certo? Elas são realmente uma coisa anexa, tá? Por isso que a gente pode chamar de anexos embrionários. São estruturas que não fazem parte do corpo do embrião, mas se configuram numa grande possibilidade para eles, tá certo? Quem são esses folhetos e quais as funções que cada um vai desempenhar para o embrião? Então, vamos lá fazer a apresentação. Vesícula vitalínica ou saco vitalínico, ele vai fazer o armazenamento dos alimentos, né? O âminio é a bolsa d'água, né? É o saco amniótico, né? Bolsa amniótica, tá? Configura como proteção a choques mecânicos, tá? A grávida, por exemplo, ela pode passar numa catraca de ônibus, né? E a barriga fica pressionando ali na catraca, né? Ela pode cair, bater a barriga no chão. Então, o feto, né, o embrião, ele vai estar protegido graças ao saco amniótico, tá certo? A bolsa d'água. O córeo, né, é uma proteção serosa e ele é responsável pela troca gasosa, tá? Toda a questão de respiração, todos os gases aí envolvidos na respiração vai ser trocado através, né, do alantoide, tá certo? Em alguns animais, a estrutura alantoide ela vai estar aderida ao córeo e aí nesse caso vai formar o alantocóreo, tá? Eu falo mais para frente aí para vocês. A placenta e o cordão umbilical, tá? Super importante no caso, por exemplo, dos mamíferos, né? Vamos lá para o próximo. Então vamos falar detalhadamente agora quem possui cada um desses anexos, tá? E quais são, né? Vamos lá. Vesícula vitalínica, né? Saco vitalínico. Ó, lembre que vitelo é a substância nutritiva, né? É a substância que vai permitir a nutrição do embrião, né? Aí a gente já estudou os tipos de ovos, né? Oligolécito, isolécito, heterolécito, centrolécito, megalécito, né? Tudo isso a gente viu semana passada, né? E acho que está claro, né? Em alguns ovos, a distribuição do vitelo pode estar em uma região maior do que na outra região. E a gente viu também a distribuição, né, desse vitelo, bem como a forma de divisão desse ovo, né? A divisão pode ser holoblástica, pode ser meroblástica, né? Se ela for total, se ela for parcial, tá certo? Mas voltando para a vesícula, né? Quem é que possui vesícula vitalínica? Ó, todos os cordados, peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos, tá? Agora vamos lá. Em peixes, aves e répteis, ela é bem desenvolvida, tá? No caso dos anfíbios, não vai apresentar uma vesícula típica, né? Por quê? Porque o vitelo fica no interior dos macrômeros, tá? E no caso dos mamíferos, né, os mamíferos eutérios, ou seja, aqueles mamíferos placentados, né, a vesícula vitalínica ela é reduzida. Por quê? Porque a nutrição ocorre via placentária, né? Nesses, né, no caso dos mamíferos, a vesícula vitalínica é responsável pela produção das hemácias nos primeiros estágios de vida. Então, anote isso daí, porque realmente é super importante, né? E anotem também, né, a função da vesícula vitalínica, né, que é armazenamento de reserva nutritiva, tá? Ou seja, vai armazenar os nutrientes desse embrião, tá certo? É o primeiro anexo que vai surgir nos vertebrados e a principal característica é fonte de nutrição para o embrião que não tem contato com a mãe. Tá certo? Beleza, gente? Próxima, amnion, né? Vão vendo a localização, né, desse anexo embrionário, tá certo? O amnion, tá? Ó, o amnion.
É uma fina membrana, né? Que vai delimitar uma bolsa repleta de líquido. O líquido amniótico, ele tem duas funções, né? Já falei da primeira, que é proteção contra choques mecânicos. A segunda é evitar o ressecamento do embrião. Né? O pessoal pode chamar de líquido amniótico, bolsa amniótica, amnion, tá? E essa é a função. Quando a mulher, por exemplo, né? Vamos falar de nós mamíferos aqui. Quando a mulher ela vai ter o bebê, geralmente, né, logo nas proximidades aí do término do 9º mês de gestação, a bolsa amniótica ela se rompe, não é verdade? Então, olha, rompeu a bolsa estourou, né? Que bolsa é essa? Exatamente a bolsa amniótica, né? O líquido amniótico está vazando, né? É sinal de que a mulher, o corpo da mulher começou a se preparar para o parto. Ok? O âmnio representa uma importante adaptação dos répteis à vida terrestre junto com a fecundação interna e faz parte do ovo chamado ovo terrestre, né? Esse anexo permitiu aos répteis avançar em terras secas e também permitiu independência da água para a reprodução. Então, se tem um grupo muito bem adaptado ao ambiente terrestre, né? Lembrando que a vida começa na água, esse grupo é o grupo, claro, dos répteis, tá? Então, a gente vai ver aí âmnio em répteis, aves e mamíferos, tá bom? Córion, répteis, aves e mamíferos também possuem córion, tá? O córion é uma membrana bem fininha, né? Percebam aí a localização, né? Tá todinho de vermelho, tá? O córion, ó. É uma membrana fina que vai envolver os outros anexos embrionários, né? Ele é a camada mais externa, tá? Que vai envolver todos os anexos embrionários. Junta-se com o alantoide, né? Como eu tinha dito a vocês, e forma uma coisa só, uma estrutura só chamada de alantocório, tá? Com função respiratória em aves e em répteis, né? Então, confere camada de proteção, troca gasosa com o embrião e o meio externo. No caso dos mamíferos, une-se a parede do útero e forma a placenta. Essa é a função do cório no caso dos mamíferos. Tá bom? Próximo, alantoide, né? É uma membrana ligada também à parte posterior do intestino do embrião e é uma membrana em forma de saco, né? Certo? Realiza em répteis e aves trocas gasosas, armazenamento de excretas, né? Todos os resíduos, tá? Remoções de sais de cálcio da casca, incorporação no esqueleto desse animal, tá? Facilitando a saída do animal ao nascer. Isso aqui é papel do alantoide, tá certo, galera? Olha a localizaçãozinha dele. Perceba que aqui, ó, ele tá cheio de resíduo, tá cheio de excreta. Esses pontinhos aqui dentro, ó, representando, né, os excretas desse embrião, ok? No caso dos mamíferos, o alantoide, ele tem um tamanho muito reduzido, né? Porque ele vai formar o cordão umbilical, tá certo? Nós vamos falar já já sobre o cordão umbilical também. Se avexem não. Placenta. A placenta é fenomenal, né? A gente fala dos mamíferos, tá? É a estrutura altamente vascularizada, né? Que se forma do córeo do alantoide e do endométrio materno. O endométrio é uma parede, né? É uma camada do útero, tá? Não é considerado por muitos autores como anexo embrionário. Por quê? Porque tem uma parte materna e a outra parte é fetal. Então, alguns autores desconsideram, né, a placenta como anexo embrionário, porque uma parte vem da mãe e a outra parte realmente é do feto, ok? Qual é a função da placenta? Vai permitir a troca de substâncias entre o feto e a mãe, tá? Nos primeiros meses de gestação, a placenta trabalha produzindo hormônios, né? Exemplo, progesterona e estrogênio, tá? Além de substâncias de defesa, né? Que significa barreira de proteção contra as infecções, né? É função também da placenta, parte nutricional, respiração e excreção, tá? Onde a gente vai ver placenta? Quais são os animais, né? Falamos, mamíferos. Os mamíferos metatérios, aqueles chamados de marsupiais, né?
O modo de nascimento, eles são classificados como vivíparos, né, com placenta rudimentar, primitiva, pouco desenvolvida, né? Exemplos de marsupiais, gente, o gambá, o canguru, né? O saruê, né? São exemplos de marsupiais. Ele tem aquela bolsinha, né, que é chamada de marsúpio, né? Quando a gente estava estudando mamíferos, eu mostrei para vocês um vídeo do YouTube mostrando esse desenvolvimento, né, dos marsupiais, né? Os mamíferos metatérios, tá bom? Já os mamíferos eutérios, né, são aqueles mamíferos de fato placentários, né, vivíparos com placenta desenvolvida. Aí é o nosso caso, tá certo? O caso do cachorro, o caso do gato, do boi, né? Esses são realmente mamíferos eutérios. Lembre que o prefixo eu significa verdadeiro. Então, esses possuem, né, apresentam de verdade placenta, beleza? Mas não ocorre, né, nos mamíferos prototérios, né, ou os monotrematas, né, aqueles que botam ovos. Quem são? A equidna, né, e o ornitorrinco, né? Esses dois aí, eles não têm placenta, uma vez que eles colocam ovos, beleza? São aqueles bem diferentões, né, que a gente também já apresentou aí para vocês, tá? E o cordão umbilical, né? Eu falei que eu ia voltar a falar sobre ele, então tá aí, né? A parte do cordão umbilical, que é uma exclusividade dos mamíferos, é o elemento de ligação entre a placenta e o feto, vai apresentar duas artérias e uma única veia, né? Estruturas que vão garantir a nutrição e a respiração do embrião, tá? Do bebê, e é formada a partir do alantoide e da vesícula vitalínica. Tá certo, galera? Tá aí mostrando, né, o bebezinho e o cordão umbilical. Que aí o pai fica muito emocionado, né, quando o médico vai cortar esse cordão umbilical, né? A partir desse momento representa o quê? Que esse bebê agora vai começar a sua nutrição e a sua respiração por conta própria. Tá certo? Bom, galera, então é isso, né? Para a gente finalizar o conhecimento, aí o conteúdo de embriologia, desenvolvimento embrionário, tá? Eu fiquei devendo anexos embrionários, tá aí apresentados, tá? Mostrei as funções de cada um deles. Espero que tenha ficado claro. Nas próximas aulas a gente pode solucionar algumas possíveis dúvidas, tá bom? E é isso. Beijão, continue os estudos não presenciais e ó, valeu, tá bom?